O tema desta edição do programa TV Direitos Humanos é tráfico de pessoas e exploração sexual. Para conversar sobre isso, eu, Juliano Domingues e o professor Manuel Moraes contamos com a participação de Emerson Diniz da Silva. Emerson é pedagogo, especialista em saúde mental e dependência química, além de coordenador do projeto Mercadores de Ilusões do GPT+, o grupo de trabalho em prevenção positiva. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação daqui da Unicap. A gente conta ainda com uma rede de colaboradores que só faz crescer. Participam dela o Centro do Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Centro de Cultura Luiz Freire, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, e o Centro das Mulheres do Cabo. O tráfico de pessoas é mais comum do que você imagina. Dados da Organização das Nações Unidas indicam que esse crime atinge 2,5 milhões de pessoas no mundo e movimenta 32 bilhões de dólares por ano. Além de render muito dinheiro, o tráfico de pessoas está ligado diretamente a desigualdades sociais, econômicas, raciais e de gênero, tanto que as principais vítimas são mulheres, crianças pobres e refugiados e refugiadas. No Brasil, o cenário é preocupante. Entre os anos de 2012 e 2019, os canais do Ministério dos Direitos Humanos registraram quase 6 mil denúncias. Entre 1995 e 2022, 60 mil trabalhadores e trabalhadoras foram encontrados em situação análoga à escravidão no país, segundo o Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas. Emerson Diniz, muito obrigado, professor Manuel? Muito obrigado por participar do nosso programa. A gente trouxe aí alguns números, que dão uma dimensão do tráfico de pessoas de uma maneira geral. Mas a ideia é conversar aqui mais especificamente sobre tráfico de pessoas e exploração sexual. Como situar o recorte da exploração sexual nesse contexto mais amplo do tráfico de pessoas? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, para a gente é um prazer muito grande, trazer esse tema, que é um tema que a gente já trabalha dentro dos territórios, a gente trabalha no campo da prevenção, é bom a gente focar, porque quando a gente pensa numa rede, o tráfico como uma rede é uma rede muito ampla e tem várias pessoas, que fazem parte desse processo, que é um sistema. E aí a gente vem nesse campo, dentro do processo da prevenção, para trabalhar junto com as profissionais do sexo, e aí a gente faz esse recorte, porque a gente precisa entender a questão da prostituição é uma coisa e o tráfico de pessoas é outra coisa. As pessoas que são adultas, ela pode utilizar, do serviço do corpo para se sobreviver, mas elas não podem ser exploradas. Então a gente trabalha para que elas não sejam exploradas. E aí a gente faz um trabalho, de prevenção e de educação, seja com as meninas que trabalham nas ruas ou nas meninas que trabalham nos cinemas pornôs. E aí a ideia é da gente conversar com essas pessoas. Para além da gente trabalhar com essa temática, da questão da prevenção ao tráfico de pessoas, a gente também trabalha a questão dos direitos humanos. E aí é fundamental a gente pensar que o tráfico de pessoas é muito ligado à desigualdade social. As pessoas não saem do seu canto, do seu habitat para ir para fora porque querem ficar rica. Elas querem mudar de vida, querem sair daquela vulnerabilidade extrema para ter pelo menos algo para sobreviver. E aí as pessoas, se utilizam da má fé, fazem um convite, chamam essas pessoas, e elas caem nesse processo da ilusão, e aí quando chega lá, perde tudo, perde o passaporte, perde o seu jeito de ser, e aí você começa a ser, de fato, traficada, a ser explorada sexualmente. Professor Manuel Moraes, a gente trouxe nesse texto de abertura do programa alguns dados que são dados disponibilizados pela própria ONU. O que a gente pode inferir significa que essa, de fato, é uma pauta relevante para a ONU. A gente pode chegar a essa conclusão, quer dizer, o tráfico de pessoas é uma pauta relevante, de fato, para a Organização das Nações Unidas? Muito obrigado pela pergunta, Juliano. Não só como nós temos um documento internacional, que é o Protocolo de Palermo, que orienta internacionalmente, pactua internacionalmente uma série de medidas do ponto de vista da prevenção, do enfrentamento e, naturalmente, da redução de danos. Porque é muito importante essa fala que você trouxe, porque a ideia não é criminalizar, é, na verdade, compreender que essa pessoa é vítima. Quem está sendo traficado é vítima de um sistema maior de vulnerabilidade social. E quando a gente pensa nesse contexto, Emerson, de tráfico de pessoas, talvez quem está acompanhando a gente imagine que se trata de algo, que é objeto de ficção, coisas de filme, de novela.
e não tem ideia de como isso acontece no dia a dia, às vezes próximo da pessoa, né? E aí eu queria te perguntar, é isso mesmo? Quer dizer, o tráfico de pessoas e sobretudo quando a gente pensa, né, voltado para a exploração sexual, é mais comum do que a gente imagina? Oxe, bem mais comum. Porque a gente trouxe alguns dados, mas eu imagino que deve ser Não. subnotificado, né? Isso. Eu acho que assim, existe na imaginação das pessoas, né, o processo de que a ficção, porque a gente teve algumas novelas que já tocaram no ponto, e aquilo fica muito, mas isso aqui é só caso de novela, porque a gente é tema que é tão sensível que a gente também não tem no nosso dia a dia esse processo da discussão. Mas quando a gente vai para dentro dos territórios, quando a gente começa a fazer uma escuta qualificada, porque assim, quem passa pelo processo também tem medo de falar. Porque não é fácil você falar. Porque quando você faz uma denúncia, você está denunciando o caso, mas você também está denunciando que tem outras pessoas por trás. E aí é para a gente ficar atentos e atentas. Um exemplo, hoje a gente tem um Sistema Único de Saúde. Muitas dessas pessoas passam pelo Sistema Único de Saúde. E aí, se esses profissionais não são capacitados para poder ter essa escuta qualificada, para saber que a pessoa que chegou com aquele sofrimento, né, porque passou por algum processo de violência, isso aí foi uma violência que foi provocada, ela está sendo submetida a isso por quanto tempo, como foi, para poder entender a situação. Mas é um tema muito delicado de se falar, e a gente não tem essa habitual, e as pessoas pensam que é caso de ficção mesmo. Não, o tráfico de pessoas só existe lá fora, negócio muito longe da gente. E a gente está vendo aí, porque o tráfico de pessoas também anda muito com o processo de trabalho análogo à escravidão, porque uma coisa dentro do sistema é um combinado com o outro. E aí não são coisas muito diferentes. Se a gente for pegar, principalmente os lados mais pobres do nosso país, a gente vai ver a desigualdade social muito grande, as vulnerabilidades são extremas e hoje a gente está vivendo as pessoas estão passando fome de fato e elas precisam ter outros processos de sobrevivência. E aí esses convites quando vêm, né, se a gente não tiver atento para esse convite, é que a gente vem com um processo de uma armadilha. Porque na verdade a gente quer sair dessa vulnerabilidade para ter um sustento, mas aí como é que a gente faz? Se a gente não conversar isso, como é que a gente vai trazer o processo de educação para dentro do ambiente escolar? Porque tem coisas da nossa sociedade que é pela educação básica, são temas importantes que a gente não consegue trazer para o dia a dia. Agora, professor Manuel, a gente falou aqui, né, tanto na fala do nosso convidado, Emerson, como também na abertura do programa, dessa associação entre o crime, né, de tráfico de pessoas e uma série de desigualdades. E aí eu pergunto, né, o quanto o nosso histórico, né, de dominação, de autoritarismo, de colonialismo, nos ajuda a compreender a permanência, melhor dizendo, né, de crimes associados justamente à temática do tráfico de pessoas. Juliano, veja, nós estamos diante de um fenômeno que é típico do capitalismo, né? Tudo vira produto, tudo vira preço, tudo vira algo a ser comercializado, inclusive o corpo. Então, o corpo, quando vira produto, e Foucault traz isso do ponto de vista, Michel Foucault, né, um grande intelectual que trabalha essa questão do corpo e as relações de poder traduzidas nessa questão do corpo, esses corpos que são traficados, são vilipendiados, né, por esse tipo de violência, eles são os corpos negros, né, em grande maioria, da periferia, que não tem acesso, né? Então, dentro da falta de perspectiva, a pessoa vê aquele convite como sendo uma oportunidade. Eu vou para a Espanha, eu vou para a Inglaterra, eu vou para a Europa, eu vou para os Estados Unidos e tal. E geralmente esse coiote, essa pessoa que viabiliza essa viagem, promete a essa pessoa sonhos, né? Oportunidades. Geralmente são artistas, pessoas que querem ser e querem viver de forma honesta a sua opção sem que isso prejudique ninguém. Então é importante que a gente trabalhe a ideia da não criminalização e compreendendo de que esses dados que a gente tem econômicos, eles são clandestinos, porque como são um crime, esses dados são subnotificados. Então, a indústria que lucra com o corpo dessas pessoas rende muito mais dinheiro do que esses que são perceptíveis, porque esse recurso que a ONU ofere, que identifica, é exatamente em função de relatos, das investigações da Interpol, né, que vai, de fato, desencadeando essas investigações. Não, só para que não haja nenhum mal-entendido e que fique nítido, a não criminalização da ação da vítima, não é isso, professor Manuel? Isso, do criminoso que ganha dinheiro com a vítima. Certo. A vítima é a pessoa que, em tese... A criminalização do
do criminoso. Não, exatamente, Isso. são duas coisas, para ficar bem Não, claro. exatamente, só para porque quando você veja, falou assim, a nós não temos criminalização, a só pra... criminalização do tráfico, Certo. a criminalização da prostituição, entendeu? Prostituir-se em si não é crime, Certo. entendeu? Ou seja, você pode dispor do corpo em função do interesse seu, e isso não é crime. Certo. Agora, o crime é o uso, toda a corte, todo o mecanismo que explora e ofere recursos e lucros dessas pessoas. E aí, no próximo bloco, a gente vai falar sobre as medidas de prevenção, né? Vocês devem estar vendo que a gente está com esse kit aqui, daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes no próximo bloco, vamos falar sobre isso. E no próximo bloco tem também a reportagem de Ana Botelho, que fala justamente sobre medidas de combate ao tráfico de pessoas. É daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição traz como tema tráfico de pessoas e exploração sexual. E a gente abre esse bloco com reportagem de Ana Botelho sobre prevenção e fiscalização no combate a esse tipo de crime. Vamos conferir. O tráfico de pessoas, uma das atividades mais perigosas do século XXI, se destaca por desrespeitar diretamente os direitos humanos e por ser altamente lucrativa para os criminosos. O Protocolo de Palermo de 2003 da Organização das Nações Unidas define claramente o tráfico de pessoas como um ciclo perverso de transferência, recrutamento, transporte e abrigo. Isso tudo permeado com o uso da força, ameaças e abuso de poder. Estudos da OMT, Organização Mundial do Trabalho, apontam que o tráfico humano movimenta astronômicos 32 bilhões de dólares anualmente. Dessa soma, 79% das vítimas encontram-se encurraladas na rede da prostituição, com destinos terríveis envolvendo comércio de órgãos e trabalho escravos, em setores como latifúndios, pecuária, oficinas de costura e construção civil. Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, de 2012 a 2014 foram detectadas 63,2 mil vítimas de tráfico em 106 países. É o terceiro crime mais rentável, para você ter ideia. Só perdendo para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas. Então, qual é a maior dificuldade que a instituição encontra? E aí eu acredito que a Defensoria, não só a Defensoria, todas as demais instituições do sistema de justiça, identificar a vítima e fazer um trabalho preventivo para evitar o cometimento do crime. Mulheres são as principais vítimas de exploração sexual. Os homens também enfrentam um crescimento no tráfico para trabalho forçado e sexual. E as crianças, infelizmente, continuam sendo o segundo grupo mais afetado, representando entre 25% e 30% das vítimas. A vulnerabilidade, quando a gente fala de tráfico de pessoas, não é só a vulnerabilidade econômica, mas principalmente, né? Quando a gente observa também uma questão de vulnerabilidade, a discriminação de raça, de gênero. Tanto é que a gente observa que a maior parte das vítimas são do gênero feminino, né? Mais de 70% das vítimas ou são meninas ou mulheres. Então a gente vê que tem uma questão de gênero muito forte quando a gente fala de tráfico de pessoas. Mas especificamente da vulnerabilidade econômica, o desemprego, né? A esperança de buscar uma situação melhor, isso faz com que a pessoa se coloque numa situação de vulnerabilidade e se torne uma presa mais fácil para o criminoso. No Brasil, a situação é alarmante, com 241 rotas de tráfico nacional e internacional para exploração sexual de mulheres e adolescentes. O Nordeste é a segunda região com mais rotas do tráfico, perdendo apenas para a região Norte. A criminalidade cresce a cada ano, exigindo uma mobilização urgente contra esse mal. A denúncia e a conscientização são ferramentas poderosas. Para denunciar, aqui em Pernambuco, ligue 3421-9595 ou através do 180. E aí, então, voltando a conversar com o Emerson Diniz e com o professor Manuel Moraes, pegando o gancho da prevenção. Emerson, então conta pra gente, eu estou aqui com o kit do Mercadores de Ilusões. Primeiro, conta pra gente
o que é o Mercadores de Ilusões? Então, Mercadores de Ilusões é um projeto, né, que ele na verdade, é um dos primeiros projetos voltado para trabalhar prevenção, né, para os profissionais do sexo, garotos de programa e as meninas travestis e transexual. E aí, dentro do bojo do projeto, a gente trabalha tanto redução de danos, trabalha prevenção às ISTs e também prevenção ao tráfico de pessoas, porque são temas, né, são processos que as meninas passam dentro desses territórios. E aí, professor Manuel, a gente, quando pensa em prevenção, fiscalização, pensa normalmente, né, no Estado, no papel do Estado e em políticas públicas. E aí, de que maneira, o senhor que acompanha as organizações sociais há tanto tempo, de que maneira o senhor visualiza essa interação entre o Estado, através das suas políticas públicas, e organizações da sociedade civil nesse trabalho de prevenção e de fiscalização? Fundamental, no mundo inteiro, é um movimento que se organiza, né, na defesa da dignidade humana. Porque, como eu dizia no início, né, do programa, é importante a gente lembrar que a pessoa que está sendo traficada, ela é a vítima. Então, muitas vezes, ela se insere nesse contexto de violação sem nem perceber que vai ser violada, que vai ser sequestrada, que vai entrar num trabalho análogo à escravidão. Então, quando ela se coloca nesse lugar, ela está em outro país. Quando ela se percebe, ela está em outro país, uma língua que não sabe, não conhece as autoridades locais, e se vê num processo realmente absurdo, né? São relatos absurdos que existem, e é muito importante a gente lembrar que no ambiente, né, de turismo, esses grandes embarcações, né, que chegam na costa brasileira, existe com esses, digamos, turistas, né, um grande perigo, um perigo iminente de aporte, né, de fazer com que haja essas conexões que são criminosas. Inclusive, a gente estava até conversando a respeito Isso, era isso que eu ia disso. dizer. Antes de começar o programa, a gente estava falando também sobre isso, né, Emerson? Vai lá. Foi. No período do verão, né, a gente tem a rota, né, do Maranhão para cá, né? Você vem descendo até Recife, os grandes transatlânticos, e aí é um chamamento muito grande desse processo de convite para. Não são as pessoas que eles vêm nesse primeiro momento, vai lhe levar. Ele vem, ele cria uma confiança, porque esse criminoso, ele não vai pegar você à força e vai levar. Então, ele vem no processo, ele vai começar a saber sobre sua história, ele vai lhe ajudar financeiramente, ele vai lhe ganhar, para depois ele vir com o processo do convite. E aí, por isso que o convite parece ser verdadeiro, porque é uma pessoa que você minimamente está tendo algum contato. E aí, quando você chega lá, essas pessoas tomam seu passaporte, tomam toda a sua documentação, e aí você fica no processo da escravização, né? Ou seja, Emerson, tem um método, é isso que você está Sim. dizendo, quer dizer, e normalmente, independentemente dos grupos, o método é basicamente o mesmo, É basicamente o mesmo. E quando a gente pensa em tráfico, né, a gente pensa, isso a gente estava conversando também, professor Manuel, antes do programa começar, a gente pensa num tráfico internacional, né, de pessoas, né, pessoas saindo daqui, a gente vai falar sobre isso já já, mas você me falou que também é comum o tráfico dentro do país, é isso? Sim, e é mais comum do que a gente imagina, inclusive. Muitas das pessoas que saem daqui vão para São Paulo, vão para Rio de Janeiro, e aí passa pelo mesmo processo. E ainda tem um detalhe, quanto mais novo, né, as pessoas são, mais novo, fica mais fácil para poder fazer o processo. Um exemplo, as pessoas que passam pelo processo de transação, né? Então, geralmente, os convites é mais os meninos novos de 15, 16 anos. Explica pra gente, para quem está acompanhando, o que é o processo de transação. Pronto, é o menino que se percebe, né, enquanto menina, então ele está no processo da transação, ele sai do processo do corpo masculino para o feminino, e aí vai virar uma mulher trans ou uma mulher travesti, e aí recebe esse convite, e aí para você colocar seis, passar pelo processo da transação. E aí essa pessoa, depois desse processo todo, né, desse apadrinhamento, ela pega e vai para fora para poder trabalhar. E aí pensando ela que vai ter o trabalho, que seria o trabalho digno, né, do processo dela, não vai. Então lá ela vai ser escravizada. E aí você falou E aí, que são quanto mais comuns, novo né? eles fazem esse processo, fica mais fácil. E você falou também que são comuns os relatos de uma dívida impagável, né? É. Quer dizer, em função desse de Porque, processos como como esse. é uma rede, essa pessoa não tem contato com pessoas de fora. Então, exemplo, vai querer comprar uma calcinha, querer comprar uma calça, alguma coisa, sempre compra dentro do próprio estabelecimento. Então, uma calcinha que seria R$10, lá vai ser 30. Ou seja, então é uma dívida que não tem mais fim. Porque é para que a pessoa não tenha acesso, para que isso não saia daquele campo, entendeu? Então, jamais ela vai passear no shopping, ela vai para uma feirinha, porque essas pessoas têm medo delas falarem. Porque se eu estou passando por um processo, né, de sofrimento, lógico que onde eu chegar, mesmo sem saber a língua, mas eu vou querer externar, alguém me ajude, que eu estou sofrendo. E aí elas não saem desse processo, ficam sempre lá. E ainda tem um agravo, né, a questão das drogas.
Porque muitas ficam se drogando para poder fazer 8 programas, 10 programas numa única noite. E aí qual é o corpo que aguenta? Nenhum corpo aguenta isso. Professor Manuel, a gente falou aqui em trabalho análogo, situação análoga à escravidão. Explica para a gente, para quem está acompanhando, o que seria o trabalho análogo à escravidão. Porque, eventualmente, não é raro, né, professor Manuel? A gente ouvir, inclusive, alunos ou pessoas, não necessariamente alunos, dizendo assim, mas a escravidão não existe mais. Como assim análogo à escravidão? Explica para a gente, professor Manuel. Você está coberto de razão. Veja só, as pessoas têm uma imagem de que trabalho escravo, hoje, no contexto moderno, né, é aquela ideia do cidadão a ferros, né, escravizado, como foram os 300 anos que a população negra no Brasil efetivamente sofreu. Nesse tipo, há uma modernização das técnicas. Então, você não tem mais os ferrões, você não tem mais aquela situação da senzala. O que você vai ter são práticas, inclusive psicológicas, que vai impedir que a pessoa tenha autonomia. A pessoa não recebe salário, ou quando recebe tem esse processo de endividamento, né, que antigamente a gente chamava de barracão, ao pessoal da Zona da Mata, que trabalhava, mas não tinha condições de oferir, de usufruir do seu salário porque devia ao barracão. E isso é um trabalho análogo à escravidão, ou seja, você tem que ter seu salário, sua autonomia, e isso significa respeito à dignidade humana, ter carteira assinada, ter direito de ir e vir. Veja, muitas dessas mulheres ficam completamente confinadas, elas não podem sair daquele ambiente. Então isso já é uma característica, né? A característica de não receber salário, a característica de não ter direitos sociais, ela não tem compreensão objetiva de quem são os seus chefes, é um tipo de organização literalmente criminosa, porque não há um empreendimento comercial com marca, com logística, é tudo muito obtuso, é tudo muito clandestino. E é essa clandestinidade que gera todas essas ameaças. Muitas dessas pessoas, né, Emerson, porque não são necessariamente mulheres, né? Acho que é importante também a gente Sim. ressaltar isso, né? No próximo bloco tem o quadro Fala Povo. Tassi Xavier perguntou: você sabe sobre tráfico de pessoas? É daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre tráfico de pessoas e exploração sexual. Agora é a hora do quadro Fala Povo, com Tassi Xavier. Tráfico de pessoas é um tema que deveria ter mais visibilidade na mídia e em nosso cotidiano. A ausência de informações sobre esse tema contribui para que denúncias sobre o crime sejam pouco frequentes ou até notícias sobre a libertação das vítimas apareçam. A propagação de medidas contra o tráfico de pessoas tem o poder de abrir os olhos da sociedade e alertar as pessoas, e quem sabe até diminuir o crime de tráfico de pessoas na medida em que os acusados são identificados. Por isso, no Fala Povo de hoje, o TVDH veio às ruas para saber: o que você sabe ou entende sobre tráfico de pessoas? Eu acho que hoje em dia não é um assunto muito debatido, mas que ainda bem que está virando pauta agora em conversas e assuntos, e principalmente até em filme mesmo, que nem o que lançou recentemente. Então, é um assunto muito preocupante, porque é a realidade de muitas pessoas que a gente acaba não enxergando, mas que essa questão desse tráfico é muito importante, porque quantas pessoas hoje em dia sofrem com isso e a gente muitas vezes não sabe nem como agir, o que fazer. Então é um assunto que precisa ser debatido mais, as pessoas precisam conversar mais sobre isso. Eu não sei muito e de verdade talvez seja um ponto de se ter atenção, né, com relação a esse ponto de vista. Eu já ouvi falar muito sobre, mas não é algo que eu tenha um conhecimento. Sei que acontece, mas talvez não da dimensão como realmente seja. E de qualquer forma, eu entendo que é uma problemática bastante difícil, né? Algo muito sensível e que precisa, assim, ser mais abordado, né? Que precisa se tornar mais real, assim, para as pessoas. É bastante que não deveria existir, né? Mas que tem pessoas que se aproveitam em sequestrar pessoas para talvez traficar órgãos humanos, que tudo faz um contexto. Aí existem muitas questões. Existe a questão do órgão humano, né? Como também a questão da sexualidade, e aí envolve muito a questão de crianças que serem sequestradas para a questão de pedófilo, essas coisas, entendeu? Então tá tudo ligado, né? A questão de tráfico humano, ela liga muito a questão de sexualidade, a questão de tirada de órgãos de formas ilegais. Então vamos continuar a repercutir aqui, se as pessoas sabem, se não sabem. Emerson, você com a sua experiência
né, e nesse trabalho que você faz de prevenção, de divulgação sobre o tema, qual a tua avaliação, né? Ainda há muita desinformação em relação a esse tema, ou você percebe aí um processo gradual de que a população está cada vez mais bem informada sobre esse assunto? Não, a gente vê a total desinformação. Porque acho que o que a gente estava conversando nos primeiros blocos, né? A história do que fica no imaginário, é tema de filme, é tema de ficção, é muito longe da minha realidade. Então a gente não vê muita mudança não. O que a gente tenta é, junto com as instituições, a gente fortalecer esse processo das campanhas educativas. Um exemplo, a gente vai vir agora no período do carnaval. A ideia da gente pegar os grandes polos, que vêm esses grandes artistas, da gente também trazer essa temática, um vídeo no telão, né, entre uma banda e outra, enfim, mas criar estratégias, porque essas festas que a gente tem também servem como espaço para convite. E aí a gente precisa trazer para dentro dessa realidade. Quando eu estou lá na festinha do carnaval, fazendo todas as histórias, vem essa temática, ó, então isso aqui, até porque tem essas histórias. Quando a mídia coloca, parece que se torna uma realidade. Quando a gente fica conversando no nosso dia a dia, tu é louco, é negócio da tua cabeça. Mas não, quando você vê um tema numa novela, aí começa a ganhar uma repercussão, sabe? E quanto mais a gente vai falando, mais as pessoas vão dizendo, poxa, eu acho que isso é verdade. E a gente teve recentemente esse caso das vinícolas, né? Sim. E a gente viu como estourou aquilo. Então, uma coisa vai se caminhando com a outra. Mas, assim, no processo educacional mesmo, a gente está vendo uma grande desinformação. E a gente observa, né, professor Manuel, que os eventos normalmente são associados a grupos que historicamente são vulneráveis, né, quando a gente pensa na história do Brasil. E a gente pode supor que há ainda um preconceito muito grande, quer dizer, essa desinformação ou a falta de entendimento se deve, em tese, ao preconceito ou a uma estigmatização de determinadas atividades ainda numa cabeça ainda muito conservadora. Seria possível a gente pensar também a partir dessa perspectiva, faria sentido, professor Manuel? Total sentido, porque a sociedade, de uma forma até hipócrita, né, não quer levantar essa questão como sendo uma questão central de organizações como a prefeitura, o governo do estado, né? É importante que nós tenhamos políticas públicas de enfrentamento a essa questão. Quando a sociedade não encontra isso como um tema central, isso não é tema das eleições, né? Ninguém deixa de ser eleito prefeito porque não tem uma política sobre isso, ninguém coloca isso na condição de vereador, deputado, você não elege um político em função dessa bandeira. Então, quando isso perde força politicamente, isso é muito grave para a sociedade, porque mostra o adoecimento, né? Você percebe também isso, Emerson, Percebo. o preconceito da população em abraçar, digamos assim, a causa? Eu acho que é muito do que o professor está trazendo. E a gente, mesmo, enquanto sociedade civil, mesmo trabalhando no campo da prevenção, mas a gente também atua politicamente, né? A gente aqui no estado temos o GT de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E aí tem as instituições da sociedade civil, mas também tem algumas instituições estratégicas, né, como o 6º TRT, temos a Freedom. Então é um campo, né, político também para a gente poder pensar para além. Um exemplo, a gente estava até discutindo isso, né, para além do nosso estado. Tem atividades que a gente faz que é a nível nacional. E aí isso é o que faz o fortalecimento, mas que a gente de fato precisa que o Estado venha tomando as rédeas, né? Que tome a frente nesse sentido, porque o Estado é o que tem a garantia do recurso para você fazer uma boa campanha de prevenção, para você também trabalhar essas desigualdades dentro dos territórios, para dar possibilidade de vida às pessoas, dar a subsistência dessas pessoas, mas enfim. É um negócio que a gente vai lutando sempre, né? Como todos os direitos no Brasil foi assim. E aí, professor Manuel, dentro da estrutura institucional e política brasileira, seria competência de quem, né? Ou é solidária, tanto de municípios, quanto do Estado, de estados, como também do governo federal, da União? Como é que seria a divisão das competências nesse caso? Tudo depende do contexto em que a denúncia se desenvolve no processamento investigativo. Em tese, o crime é federal porque trata de tráfico de seres humanos, então envolve fronteiras, questões que estão conectadas até com a Interpol. Mas também, é claro, você não pode desobrigar as polícias estaduais e a polícia civil local, porque é a porta de acesso à ação penal. Então, a investigação da polícia civil se faz necessária. Toda delegacia deveria receber, né, acolher qualquer tipo de denúncia para exatamente iniciar o processo investigativo. E esse processo investigativo tem vários outros crimes conexos, porque você não só tem o tráfico, como foi dito, você tem a fraude. Muitas vezes a pessoa usa nomes falsos, então você tem uma série de crimes que estão conectados a esse tipo de violação.
E ainda muito, Emerson, o que aperfeiçoar nesse funcionamento, nessa interlocução entre as instituições, no sentido de tornar mais efetiva não somente a prevenção, mas também o combate ao tráfico de Muito, pessoas. muito. A gente tem muito. Acho que assim, a passos lentos, pelo menos estamos fazendo coisas que a gente não estava fazendo há anos anteriores. Mas assim, o ideal mesmo é que a gente tome isso como uma pauta principal, para que a gente de fato veja as coisas acontecendo, inclusive esse processo educacional, ele venha para a gente poder alertar as pessoas para. Porque assim, o que é que a gente consegue? É depois de um caso, naquela região a gente vai lá e trabalha. E aí trabalhou, amenizou aquela situação, parou. E aí a ideia não é essa, a ideia é que a gente traga isso e fique fazendo, sistematizando, né, o processo educacional. Mas aí é aquela história todinha que a gente fica pensando, né, de como a gente trazer um tema tão delicado para dentro, se as pessoas não querem conversar. E se também o Estado do outro lado, que seria a pessoa a abrir, né, o processo, também não traz essa pauta à tona. Eu acho que a gente precisa conversar mais, sabe? E a gente percebe aqui no panfleto de vocês, do Mercadores de Ilusão, que tem aqui uma foto de uma pessoa com passaporte, como sendo uma pessoa que estivesse prestes a embarcar internacionalmente. Esse ainda é o grande desafio, quer dizer, essa sedução por uma vida melhor fora do país ainda é a principal estratégia, é isso, Ainda é. dos grupos que trabalham com o tráfico? Ainda é. Até porque essas pessoas que são convidadas vivem em vulnerabilidade extrema. Um exemplo, você pegar hoje, você sai de casa, né? Muitas das meninas trazem esse relato. Ó, saí de casa, me maquiei, tomei banho, fiz todo um processo, né? Para poder chegar na pista. Chego na pista, consigo 50, 60 reais. Poxa, uma noite toda de trabalho, nem tirou a passagem, nem tirou a maquiagem, nem nada. E aí vem uma pessoa de fora, onde faz o convite dizendo, olha, você pode ganhar mais, bora tentar. E aí é claro que essa pessoa vai, porque ela não quer ficar rica, ela só quer ter condições para sobreviver. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos, que é quando os nossos convidados respondem uma pergunta feita por você que acompanha o nosso programa. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema tráfico de pessoas e exploração sexual. Agora, o nosso convidado, o Emerson Diniz, e o professor Manuel Moraes respondem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É a hora do quadro Educar para os Direitos Humanos com Alex Souza. O tráfico de pessoas é um crime grave e o enfrentamento a esse tipo de crime não é fácil. Por isso, organizações internacionais, governos e ONGs trabalham para combater esse problema e proteger os direitos humanos. Sobre este assunto, a educadora social Joia Santana tem uma pergunta para ser respondida pelo TVDH de hoje. Quais são os mecanismos de prevenção que vocês utilizam para evitar o tráfico humano e fazer com que as pessoas não caiam nessa armadilha? A gente agradece a educadora social Joia Santana pela pergunta e já passa a bola para vocês, né? Emerson. Dentro dos mecanismos de prevenção, né, a gente tem o Disque 100, né, que é o canal de denúncia oficial. Então, qualquer pessoa que passar por essa situação ou de souber que alguém que passa, porque é importante a gente também frisar isso, é só ligar para o Disque 100 e a gente, enquanto sociedade civil, que vamos fazendo o trabalho dentro dos territórios, é conversando, né, dialogando e trazendo as estratégias de como você saber se o convite é verdadeiro, se não é, se eu estou recebendo esse convite, como é que eu posso fazer os trâmites para ver se isso é uma cilada, se isso não é, eu conheço alguém, ou essa pessoa tem alguma referência, porque é bom a gente ter a referência quando a gente sai também para fora, né? Mas, enfim, é muito nesse sentido, é de conversar e trazer à tona o tema. O Disque 100, né, professor Manuel, faz parte de uma estrutura, isso de registro de denúncias vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, né? E aí, uma vez chegando essa denúncia, quais são os próximos passos? O que é que acontece a partir daí? Aí existe todo um fluxograma de capacitação dessa informação, né, e qualificação disso para chegar até o órgão de ponta, né, do sistema de proteção à pessoa humana. E aí, Emerson, eu imagino que você já teve contato com mais de uma pessoa que passou por essa situação, né? O que é que você pode nos trazer, assim, de realidade, né? O que é que acontece com essa pessoa, os danos do ponto de vista psicológico, também físico?
para que a gente possa ter uma ideia melhor das consequências do ponto de vista individual. Pronto, ó, é a história que a gente estava conversando da questão do uso da substância química, né? A gente teve um relato de uma das meninas que elas traziam isso nitidamente. Ela não usava nenhum tipo de substância, mas aí ela teria que ser anestesiada, né, em algum processo para poder sustentar aquela condição. E era de você fazer 4, 5, 6, 10. Ela disse, eu já fiz 10 programas numa noite. E assim, parece que quanto mais a gente sofre, mais eles gostam. Ela trazia muito isso. E aí você vê o sofrimento mental dessas pessoas muito grande. Porque assim, quando você sai desse processo, que você vem, também esse processo de como é que essa pessoa, o Estado vai fazer também a reparação de dano a essa pessoa, que não tem. E aí geralmente você vê as pessoas caindo, às vezes caindo mais de uma vez no mesmo processo. Porque as pessoas ainda estão nessa vulnerabilidade tão extrema que não conseguem sair. E aí você escuta a gente dizendo, mas pelo menos naquela época, é assim, o ruim por ruim eu estava lá, pelo menos eu estava tendo alguma coisa, e agora que eu não estou tendo nada? Infelizmente a gente escuta muito isso. E aí a gente precisa, de fato, o Estado, né, precisa dar garantia de sobrevivência para essas pessoas, principalmente para quem já passou por isso, para não voltar, ou para pelo menos nem pensar pela cabeça novamente, que pelo menos ali eu tinha o que comer. E aí, professor Manuel, a gente volta, né, para uma discussão sobre políticas públicas. O Brasil passou por um processo recente de desmonte de políticas públicas, incluindo e, sobretudo, a gente poderia dizer, né, professor Manuel, essas políticas que têm pautas voltadas para a garantia de direitos humanos. E aí, professor Manuel, eu pergunto, de que maneira o senhor visualiza esse processo, digamos assim, de reconstrução ou de reestruturação de determinadas políticas para direitos humanos, e aí, nesse contexto, políticas que possam atender, né, a esse tipo de situação, a esse tipo de necessidade, né, das pessoas que precisam de uma assistência, de uma presença maior do Estado. Você disse bem, veja, política pública quer dizer ação, iniciativa. E nesse caso tem um mandato constitucional. Quando a gente fala da dignidade humana, a gente está falando no centro do artigo 5º da Constituição, na prevalência dos direitos humanos que rege as relações internacionais. Então, repito, esse é um tema global. São tráficos, são organizações criminosas que atuam no mundo inteiro. Então, contra esse tipo de tráfico, você tem que ter uma organização de Estado. Não pode ser só a sociedade civil. A sociedade já faz um papel brilhante, e quero parabenizar a Freedom, né, GT+, e todo o grupo que atua na sociedade aqui no Brasil fazendo esse enfrentamento, mas isso não pode ficar à custa da sociedade civil. Inclusive a universidade tem parcerias com a Freedom, tem parcerias com outras ONGs e fica muito claro a ausência de política pública. Então, para responder sua pergunta, é investimento. O Estado precisa reconstruir, inclusive a partir de compromissos que o Brasil assinou, porque o Brasil é signatário do Protocolo de Palermo, então o Brasil tem responsabilidades, e essas responsabilidades envolvem investimento, criação de uma política, criação de um conselho de controle social nos estados, até nos municípios, né? Eu acho até, diria, Juliano, que as coisas são até mais simples do que se imagina. Começa com a questão de diagnóstico. Ora, onde são os pontos de acesso? Onde mapear isso, né? Agora mesmo, está em pleno carnaval, como é que isso vai ser feito no carnaval? Que políticas públicas podem ser feitas? Às vezes são coisas muito simples, é dar visibilidade ao tema. Se você der visibilidade ao Disque 100, dá visibilidade a esse grupo de apoio, olha, se aconteceu isso, procure essa entidade, procure esse setor, né? Não se deixe enganar, né? Porque se você estiver numa situação em que você não tem uma rede de apoio, ora, qualquer pessoa que viaja para fora do país precisa saber o endereço da embaixada, precisa saber se aconteceu qualquer coisa, quem é que está ali. A pessoa precisa ter uma situação em que, se ela sumir, se ela desaparece, alguém startar uma rede de atenção àquela pessoa. E muitas vezes as pessoas viajam sem ter essa rede. Exatamente em função dessa subserviência, desse encantamento de que esse projeto é um projeto de vida viável e, na verdade, é uma armadilha. Emerson, e por falar em rede, a necessidade de uma rede, né, como o professor Manuel menciona, vocês já mencionaram em mais de um momento ao longo do programa até agora, parceiros, né, entidades que são parceiras. Aí conta pra gente, né, eu imagino que o trabalho de vocês de prevenção e de combate, digamos assim, ao tráfico de pessoas e exploração sexual, ele é muito desafiador, sobretudo porque necessita de uma rede internacional também, né? Como é que é a interlocução? Quais são os parceiros com os quais vocês se relacionam do ponto de vista dessa rede colaborativa internacional?
Pronto, o que é que a gente faz? Tem algumas instituições que a gente entra em contato. Geralmente, as meninas, elas chegam, ó, a gente recebeu um convite e vamos trabalhar. Vocês têm ou conhecem alguém que possa verificar se esse convite é verdadeiro ou não é? Então, a gente tem algumas pessoas que a gente manda. Se o negócio for bom, a pessoa vai. Se não for, a gente não consegue, não conseguiu mapear nada. Porque, assim, é uma desinformação tão grande, elas não têm acesso a nada de lá fora, que aí elas vão, de fato, no escuro. Mas a gente está vendo que o crime está tão especializado que eles vêm no processo do encantamento. É uma pessoa que vem para lhe ajudar. Então, essa pessoa já vem com tudo muito armado. Então, ela vem ganhando a sua confiança. E aí tem coisas, de fato, que vai saindo da rédea. Mas a gente faz essas pontes para saber, de fato, Faz uma espécie quando de elas mapeamento. recebem esse convite. E a gente fica de olho, ó, e peça uma contra-referência, veja se isso é verdadeiro, pegue lá o endereço, a gente tem como chegar aqui para checar se isso existe, se essa casa noturna existe, se essa família que vai lhe acolher também existe. Então, são estratégias que a gente, né, dialoga para que elas tragam mais informações para a gente saber se também é verdadeira ou não. Mas aí é aquela história, né, do encantamento. É o encantamento, é de também, até para poder chegar na gente, é de como essa pessoa está fazendo a ponte com ela. Porque ela está sendo seduzida. E aí a gente também, do outro lado, trabalhando, pode ser que seja um empecilho nesse sentido, e nem chega até a gente. Depois do intervalo, tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre tráfico de pessoas e exploração sexual, com a participação de Emerson Diniz, pedagogo e coordenador do projeto Mercadores de Ilusões. Emerson, a gente está chegando aí, né, a gente pode dizer que está chegando não, porque já estamos em Carnaval, né? E aí eu queria saber de você, né, o Carnaval é uma data sensível para essa temática e por quê? Ela é sensível porque é uma festa internacional. Muita gente vem para brincar o galo, muita gente vem para fazer a festa do carnaval, que de fato aqui no Brasil é diferente do mundo. E aí o Brasil, de fato, recebe muitos turistas. E aí é o momento da gente focar mesmo e fortalecer as campanhas educativas, seja no trio elétrico, seja nos grandes palanques, nos grandes palcos, inclusive de colocar isso até no script dos artistas para eles falarem, por que não? Não vem aqui também para usufruir da festa e por que não trabalhar esse processo de prevenção? E aí a gente investir nesse, sabe? Eu acho que quanto mais a gente conversa, mais a gente traz o tema na pauta, de fato, a gente consegue ver bons frutos. A gente vê, de fato, uma mudança, mas ainda é muito mínima. A gente precisa de mais. E aí é de também do Estado pegar isso como uma pauta, trazer essa visibilidade, né? Trazer holofotes para o tema. E aí eu acho que a campanha do Carnaval seria um pontapé inicial. Professor Manuel Moraes, nesse último bloco, né, professor Manuel e Emerson, a gente faz uma espécie de balanço dessa temática nos últimos anos aqui no Brasil e expectativas daqui para frente, né? Qual é o horizonte que vocês visualizam em relação ao tema, e nesse caso específico, o tema que está sendo tratado nessa edição, né? E aí que é o tráfico de pessoas e exploração sexual. E aí eu pergunto, professor Manuel, que balanço o senhor faz como alguém que acompanha políticas públicas aqui no Brasil, acompanha as correlações de força, né, os altos e baixos, digamos assim, né, desses processos. Que avaliação o senhor faz em relação a essa temática em específico, pensando também na perspectiva aí do futuro? Eu acho que o mundo todo está vislumbrando uma grande oportunidade a partir do momento em que você tem fortalecimento de novas experiências, né, que são intercâmbios. Então, esses intercâmbios fortalecem a possibilidade de construir na ponte a interdição do tráfico, que essa é a experiência mais exitosa, tentar fazer que o brasileiro não saia do Brasil em função disso, porque aí você evita todo um sofrimento lá fora. Se a gente for exitoso aqui, você ajuda lá fora, e vice-versa. Se você impedir o tráfico de pessoas da Europa para outros lugares, você também gera um contencionamento positivo. Então, há uma mudança de legislação na Espanha, muito positiva, de tolerância zero a essas organizações, na França também, na Holanda. Então, eu acho que há um cerco europeu. O que eu acho que a gente não avançou foi no Brasil. A gente tem uma capacitação aos delegados, aos policiais, há um processo de avanço em relação à sensibilização, mas isso ainda não se efetiva do ponto de vista de uma política estruturante, né, para enfrentar esse tema de forma concreta. E Emerson, o que você me diz, né, em termos de balanço e de principais desafios daqui para frente?
Eu acho que a gente tocou, inclusive, até no início, né? Muitas dessas pessoas que passam pelo sofrimento, elas, em qualquer momento, elas também procuram ajuda, principalmente no Sistema Único de Saúde. Eu acho que o que a gente precisa, de fato, é qualificar esse sistema para que essa pessoa que passou por esse sofrimento, quando chegue, a gente tenha esse diagnóstico, né? Essa investigação. Eu acho que assim, é pegar a ferramenta, né, a estrutura que o Estado já tem e é potencializar. A gente não precisa inventar mais nada. A gente já tem muita coisa. O que a gente precisa é só potencializar, é fazer investimento para poder, de fato, fazer uma mudança social nesse sentido. E você percebe uma evolução nesse sentido? Você é otimista em relação ao que vem acontecendo e expectativas quanto ao futuro? Veja, eu sou porque a gente está vendo uma transformação muito grande. A gente, quando vai para os territórios, que começa a conversar, começa a construir vínculo, construindo projeto de vida, a gente vai vendo muitas mudanças. E principalmente essa juventude que está chegando agora, né? Que esse processo está mais atenado. Acho que seria até uma ponta, inclusive, né? Pegar essas redes sociais e a gente trazer essas pessoas que têm uma influência maior para trazer esse tema. E por que não a gente pensar num projeto desse maior, né? Porque são pessoas que têm, querendo ou não querendo, uma visibilidade grande, e trazendo esse tema a gente pode também ganhar outras pessoas para ser ativista nesse sentido. E a mensagem final que a gente deixa é essa aqui: em caso de suspeita, denuncie Disque 100. Correto. Disque 100 é importante. É importante Disque 100. Se você souber de algum caso, né, que precise de ajuda, também faça isso. Eu acho que é o processo da solidariedade, né? Eu não passo por isso, mas tem a pessoa que passa, ela não tem forças para, então eu vou ajudar, né? Acho que é muito isso. Infelizmente, o tempo da gente terminou, né, professor Manuel? Emerson, a gente agradece demais aqui a sua participação, Muito viu? Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, né, professor Obrigado. Manuel Isso. Moraes? A gente agradece demais. O TV Direitos Humanos é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, o MST, o Centro de Cultura Luiz Freire e o Centro das Mulheres do Cabo. Acompanhe a gente nas redes sociais e participe nos enviando sugestão de temas para serem abordados aqui no programa. Estamos no Instagram e também no YouTube. Até a próxima!